Alô, torcedor! Estamos começando aqui pelo Nosso Futebol, o programa Diretoria FC. Programa que já acostumou você todas as segundas-feiras à noite, terça-feira em reprise, você acompanhar os detalhes do futebol carioca. Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Madureira, enfim, todo mundo. A gente fala de tudo aqui do futebol do Rio de Janeiro, em especial no Nosso Futebol, aqui no programa Diretoria FC. E agora que a gente está mesmo na reta final do Campeonato Carioca, já temos aí definidas as equipes que vão disputar a decisão do Campeonato Carioca de 2025, as equipes que vão disputar a decisão da Taça Rio de 2025. Vamos falar muito sobre isso aqui no nosso programa de hoje. Deixa eu dar aqui o boa noite, bom dia, boa tarde, enfim, para Luiz Carlos Silva, que está aqui ao meu lado. Tudo bem, Lula? Fala, Duarte. Agora é o momento, né, de cantar aquela música. Ai, 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 está chegando a hora. Temos aí o Fla-Flu, né, em 2 jogos para apontar. Curioso é que campeonato regional é assim. Todo mundo quer esculhambar campeonato regional. Aí time grande, quando começa a cair, vai ficando no meio da estrada, aí começa a reclamar. O campeonato regional não pode acabar. Tem que adequar, fazer de acordo ali com o que é apresentado nesse ano, com um calendário muito exprimido, mas ninguém quer deixar de ganhar um título estadual, essa que é a grande verdade. Rio de Janeiro, Minas, Rio Grande do Sul, São Paulo. Então agora, meu amigo, quem se dedicou será devidamente premiado. E a gente pode, uma curiosidade nessas decisões dos estaduais é que a gente está tendo os grandes times, à exceção de Minas, que o Cruzeiro não conseguiu entrar, mas o Cruzeiro já não vem conseguindo entrar há algum tempo, né, na decisão do Campeonato Mineiro. O América tem sido sempre ali uma equipe que belisca um pouco aquela decisão com o Galo, mas a gente teve, por exemplo, está tendo no Rio Grande do Sul Grêmio e Inter, está tendo no Rio Fla-Flu, em São Paulo estamos tendo Corinthians com Palmeiras ou São Paulo, enfim, então os grandes estão aparecendo. Na Bahia é Bahia e Vitória, em Fortaleza é Fortaleza e Ceará, enfim, as grandes rivalidades estão acontecendo esse ano, né? É isso aí, Duarte, exatamente isso. Então é isso que é bacana. E deixa eu dar também falar aqui com a Fernanda Pisotti, que está com a gente, também participando hoje no Diretoria FC. Tudo bem, Fernandinha? Qual é o seu destaque, Fernanda? Oi, Dudu, bom dia para você, bom dia pro Lula, bom dia para todo mundo, quer dizer, bom dia, boa tarde, boa noite. Isso, né? Aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Presente, eu esqueço desse detalhe, mas o destaque é justamente esse, né, a final do Campeonato Carioca, a gente tem Fla-Flu, mais uma decisão entre Flamengo e Fluminense, né, o Flamengo chegando à 7ª decisão consecutiva do Campeonato Carioca. O Flamengo, nas últimas 6 edições, conquistou 4 títulos e perdeu 2, e perdeu justamente para o Fluminense. Então, agora chegou a hora do vamos ver, né? Agora o pessoal fala que é a Vera. Vamos ver o que vai acontecer. Quarta-feira à noite, o primeiro jogo, e o segundo jogo aí no sábado ou no domingo. Aí a gente ainda vai ter a definição aí ao longo da semana. É isso. O primeiro jogo, portanto, já confirmado. Quarta-feira, 9h30 da noite, no Maracanã, com o mando de campo nesse jogo, embora o Maracanã seja o estádio das duas equipes, mas o mando de campo nesse jogo é do Fluminense. Mas agora a gente vai falar sobre um lance que causou alguma polêmica e fez até com que o Pedrinho, o presidente do Vasco, fosse à sala de imprensa no final do jogo do último sábado entre Flamengo e Vasco, fosse fazer uma reclamação com relação ao VAR. Então é um assunto que ainda está muito polêmico. Algumas pessoas continuam achando que o Bruno Henrique estava impedido no lance do primeiro gol, outros achando que não estava impedido, enfim. E o árbitro Wagner do Nascimento, consultando evidentemente o VAR deu o ok para ele, disse que não estava e o lance e o gol foi confirmado do Bruno Henrique. Por isso nós convidamos aqui o Jorge Rabelo, que é o coordenador de arbitragem da Federação do Estado de Futebol do Rio de Janeiro, para falar exatamente sobre isso. O que, se, na opinião dele, que é um ex-árbitro, profundo conhecedor de arbitragem, se agiu de forma correta o VAR, junto com o Wagner do Nascimento, enfim, para saber toda essa polêmica e tentar explicar aqui para os nossos telespectadores essa polêmica toda que aconteceu no jogo do último sábado. Tudo bem, Rabelo? Como é que você vai? Tudo bem, é um prazer estar falando com vocês. Primeiramente, agradecer
o convite para participar. É sempre bom nós termos a oportunidade de termos um espaço para falar sobre arbitragem. Bom, de forma oficial, eu acho que já é do conhecimento de todos vocês, a FERJ já se manifestou num documento oficial. Eu entendo, o Departamento de Arbitragem deixou de forma bem clara o que nós achamos sobre o lance. Mas eu diria para vocês que a discussão não seria nem essa, né? Porque a gente sabe como funciona no futebol, né? Sempre algum discurso para encobrir alguma coisa ou alguma outras coisas, e aí se direciona em algum momento para a arbitragem alguma interferência indevida. Então, eu digo para vocês, os números do campeonato estadual falam por si. Então, o que eu vou falar aqui para vocês não é achismo, não é acaso. Nós completamos, nesse final de semana, 76 jogos na competição. Vou repetir, 76 jogos na competição. Tivemos ida à área de revisão apenas 8 vezes em 76 jogos. Isso já fala por si. Esse documento que eu estou mostrando para vocês aqui, eu vou ler para ele, é bem simples e bem esclarecedor. Para vocês da mídia, ainda é uma novidade, porque, evidentemente, nós, do Departamento de Arbitragem da FERJ, estamos esperando a conclusão do campeonato para falarmos sobre os números do VAR. Nós tivemos a preocupação de elaborar esse documento que eu mostrei a vocês para mostrar aos clubes que tiveram reunido antes. Os clubes que disputaram as semifinais vieram até a Federação de Futebol do Rio de Janeiro para terem a oportunidade de se manifestarem sobre os árbitros, que, no entender deles, seriam os mais adequados. A FERJ faz isso desde 2024, um procedimento já fazendo parte do regulamento geral das competições da FERJ. E eu tive a preocupação, o Departamento de Arbitragem, de mostrar uma estatística. Eu tenho certeza que vai ser uma surpresa para vocês também. Só para vocês terem uma ideia, e aí a gente está falando só da primeira fase. Foram 66 jogos. Foram 66 partidas, 13 revisões, 8 idas na área de revisão e 5 factuais. Qual é a diferença? Ida à área de revisão são lances de pênalti, não pênalti, gol, não gol. Os factuais, impedimento ou não impedimento, que é uma decisão factual. Está impedido ou não, não precisa ir à área de revisão. Então houveram, só para vocês terem uma ideia do quanto se trabalha na área, na sala do VAR, foram 318 incidentes observados em 66 jogos. Ou seja, gol, não gol, 156, pênalti, não pênalti, 106, cartão vermelho ou não cartão vermelho, 56. Por que esses números são importantes? Esses números são importantes porque nós chegamos a uma média de revisão, que é o número de revisão que você tem pela quantidade de incidentes. Quando você divide um pelo outro, você chega a uma média de revisão de 0,19 por jogo. Vou repetir, 0,19 por jogo. O índice de efetividade é o número de revisões pelo número de incidentes. Então, você chega a uma média de 99,95. Então, não surpreende os índices, porque o presidente do Vasco, vamos colocar entre aspas, elogiou a rapidez e a precisão do VAR na sua entrevista, que ele entende que é a melhor do mundo. Não é nossa pretensão ser a melhor do mundo, mas esses índices que eu forneci para vocês
Não são índices criados pela Federação de Futebol. São índices criados pela FIFA, pela UEFA, pela Conmebol e pelas principais ligas europeias para você definir a produtividade na sala do VAR. Então, com 0,19 de revisão e 99,95 de efetividade, nós seguramente não somos os melhores do mundo, mas estamos entre os melhores do mundo pelos índices, e são números e dados que estão aqui armazenados à disposição de qualquer segmento da mídia ou de qualquer clube. Então, efetivamente, só para deixar claro que é uma discussão, porque a Federação de Futebol, e eu estou fornecendo conteúdo para que vocês possam fazer as perguntas que vocês achem incabíveis, a Federação de Futebol, desde 2024, o presidente da FERJ determinou que antes das competições, o Departamento de Arbitragem apresente as diretrizes de aplicabilidade técnicas e disciplinares, e esse ano especificamente, como estamos tendo VAR em todos os jogos, criamos as diretrizes VAR. O presidente teve um conselho arbitral com 12 clubes que disputam a competição, e essas diretrizes não foram impostas, elas foram propostas a esses clubes. Em cada uma delas, nós colocamos o porquê do Departamento de Arbitragem tinha a intenção de introduzi-las na competição, e elas foram aprovadas por unanimidade. Vou repetir, por unanimidade. E a linha de 12 centímetros foi um pedido exatamente dos clubes, porque eles, na opinião deles, ouvindo os clubes, eles se sentiam cansados no Campeonato Brasileiro, por exemplo, daquela coisa de joelhinho com pezinho, narizinho com cabecinha, e aí se demorava 3-4 minutos para tomar uma decisão, e essa decisão muitas vezes não foi conclusiva, não se esclareceu, e se estabeleceu uma polêmica onde o VAR foi o principal elemento de crítica no ano de 2024. Então, em contrapartida, e mais uma vez, a FERJ não está inventando absolutamente nada. A temporada 2023 e 2024 da Premier League já houve um espaçamento da linha, só que passou de 6 para 8. E a nossa intenção, e foi proposto aos clubes, o que define se existe um gol ou não gol é uma linha de 12 centímetros, se o que define se foi um pênalti ou não pênalti é uma linha de 12 centímetros, por que não a linha do impedimento não ter 12 centímetros? E aí, isso foi feito para privilegiar o ataque, privilegiar o gol. Então, concluindo, e foi passado também para os clubes nessa reunião, que nós tivemos 7 gols que foram validados nessa competição, porque a linha foi de 12 centímetros. Fosse a linha normal de 6 centímetros, entraríamos na mesma discussão conclusiva ou não conclusiva. Então, em relação ao Departamento de Arbitragem, não há nenhuma dúvida quanto a linha ser conclusiva e o objetivo e o resultado sendo alcançado com 7 gols validados, que se fosse a linha de 6 centímetros, seriam anulados. Eu acho que a explicação do Rabelo, e esses números são extremamente importantes, Rabelo, até porque a gente notou claramente que nesse campeonato estadual, talvez, se o Lula, a Fernanda tiverem aqui uma memória melhor do que a minha, eu não me lembro de no campeonato estadual a gente ter tido outra reclamação de outros clubes. A única reclamação que existiu foi exatamente essa do Pedrinho, porque acabou sendo um jogo em que o Vasco foi eliminado de uma decisão do campeonato. Então foi o único que eu vi, porque eu não vi, e todas as intervenções do VAR, pelo menos nos jogos que eu trabalhei, foram muito precisas e muito corretas. Isso aí a gente tem que elogiar realmente o Departamento de Arbitragem
da federação, o VAR, trabalhando de forma muito bem no campeonato estadual. Eu não me lembro de outras reclamações. Isso já mostra que o trabalho, o Rabelo, foi extremamente bem feito e os árbitros foram muito bem preparados para essa nova situação, né? Exatamente. Eu acrescento ainda só, primeiro agradecer os elogios, e eu só acrescento aí uma colocação muito importante, que quando você dá uma analisada aqui de gol, aí as pessoas podem pensar, poxa, mas 156, não houveram 156 gols. Quando a gente coloca 156, é porque se analisa a situação de gol e não gol. É aquela bola que possivelmente poderia entrar, é aquela bola que bate na linha, que o zagueiro tira. Agora, o que eu gostaria de assinalar, e que porque eu acho o seguinte, na essência, a essência do VAR é ser revisor. E nós conseguimos convencer os clubes da aprovação das diretrizes, mas principalmente nós nos reunimos com os árbitros e dissemos para eles o seguinte: nós vamos cumprir a essência do protocolo, que é revisar. O VAR no Brasil apita o jogo. No campeonato estadual não apita e continua não apitando. Ele cumpriu apenas o seu papel de revisor. Para vocês terem uma ideia, foram mais de 25 penalidades marcadas ao longo da competição. Vou repetir, apenas uma o árbitro marcou no campo de jogo. Por sinal, foi o primeiro jogo da rodada, Vasco e Nova Iguaçu em São Januário, em que o árbitro marcou no campo de jogo, e aí o VAR observou que houve um erro claro e óbvio, chamou o árbitro fez a revisão do lance, refez e tirou o pênalti. Nos demais, foram um nível de assertividade próximo de 100%, gente. Se a gente vem historicamente de um problema crônico do VAR há anos nos campeonatos brasileiros, aqui nós cumprimos aquilo que nós prometemos aos clubes, que integraremos mínima interferência com máxima precisão. Fernanda, uma pergunta para o Jorge Rabelo. Na verdade, assim, esses números são muito bons mesmo. A gente vai até fazer uma matéria mais elaborada para divulgar isso. Eu queria saber, por exemplo, desses 7 gols validados, porque a linha foi aumentada, e eu concordo, né? Se todo o campo tem 12 centímetros, não faz sentido a linha de impedimento ter menos de 12 centímetros, né? Que é aquela coisa, a bola saiu pela linha de fundo ou não, a bola tem que sair toda, então ela tem que passar os 12 centímetros. A linha de impedimento nada mais justo do que também ter 12 centímetros. Mas com relação a esses 7 gols que foram validados por conta dessa linha, você tem os times aí que foram beneficiados? Esses 7 gols são de quais times? Fernanda, eu de cabeça assim, eu não vou lembrar. Coincidentemente, eu lembraria do próprio jogo do Vasco, o clássico Vasco e Fluminense, o gol do Thiago Silva. Ele foi validado pela linha de 12 centímetros. Se fosse 6, o Thiago Silva estaria impedido. Como eu estou aqui diante do diretor de comunicação, Guto Seabra, eu prometo que eu vou passar esses jogos para ele, e ele vai enviar para você sem nenhum problema, e relacionar os jogos em que ocorreram esses gols, que se fosse a linha de 6 centímetros, estariam impedidos, tá? Eu vou passar isso para o Guto, e o Guto vai te enviar, aproveitar e vai te enviar também essas estatísticas que eu mostrei para vocês aqui. Estou falando sobre elas. Essas estatísticas são extremamente importantes. Outra dúvida que eu queria Lulinha, pode só emendar aí mais uma? Não estou te cortando, não. Até porque a semana, estamos ainda na semana, né, da Internacional da Mulher. Vai em frente, Fernanda. Vai lá. Sim. Não, eu queria... Na verdade, a gente estava conversando que o Pedrinho, ele, na nota da FERJ, diz que o Pedrinho, durante o jogo, esteve na sala com o delegado da partida, e ele se conscientizou de que o lance tinha sido legal. Foi isso mesmo que aconteceu? Foi durante a partida? Exatamente. Não só foi isso que aconteceu, como são 3 pessoas. O delegado da partida é o vice-presidente de competições, Marcelo Viana. O observador é o gestor de escala,
do Departamento de Arbitragem do Zé Carlos Santiago, e o VAR é o Paulo Renato. Então as pessoas estão identificadas e tiveram com o Pedrinho e com o Cláudia na sala do delegado, onde foi mostrado, foi explicado detalhadamente, e segundo eles, a única coisa que o presidente do Vasco naquele momento estranhou foi a rapidez com que foi decidido o lance. Ora, você tem uma linha de 6 centímetros e você aumenta para 12 centímetros, você tem um objetivo. E um desses objetivos é muito claro, é a celeridade na tomada de decisão. Fugindo um pouco... Tá bom, tudo ok, Fernanda? Fugindo um pouco deste tema, aliás, quero elogiar o Jorge Rabelo, a participação dele no Felipe Cardoso Sem Freio, que foi um sucesso absoluto, o nosso Felipe Cardoso. Falando da arbitragem para futuro, por exemplo, árbitro FIFA, a gente vai ter alguma alteração, Rabelo, ainda este ano ou não muda agora? O que você pode antecipar aqui para quem está curtindo, conferindo aqui no canal Nosso Futebol? Bom, Luiz Carlos, muito boa pergunta, para a gente ter a oportunidade de explicar como é que funciona o processo, né? Então, de verdade, se isso é pouco observado pela mídia, infelizmente, nesse campeonato, o departamento de arbitragem, nós colocamos 10 jovens árbitros durante essa competição. Por quê? Porque nós assim como os clubes colocam no início da competição suas equipes, time B, sub-20, etc., nós aproveitamos a oportunidade para lançar novos árbitros, para dar experiência para esses novos árbitros. Então, todos que atuaram no campeonato carioca, esses jovens árbitros, são árbitros do nacional. Então, a partir do momento que você indica esses árbitros para o campeonato nacional, quando termina o estadual, o gerenciamento da carreira desses árbitros não tem relação direta mais com a Federação de Futebol no Campeonato Brasileiro. Então, eles são escalados por outras pessoas e são avaliados por outras pessoas. Então, na medida em que você cumprir o seu papel, federação, de dizer que tem uma mão de obra qualificada, dando visibilidade a esses árbitros, eles são reaproveitados. Só para dar um exemplo para vocês, até 2022, nós tínhamos 2 árbitros apenas apitando Série A e B, que era o Wagner Magalhães e o Bruno Arleu. Chegamos ao ano de 2025 com 5 árbitros, acrescentando mais Yuri Elino, Alex Stefano e Bruno Mota. Ou seja, a visibilidade do campeonato estadual fez com que eles tivessem destaque no campeonato nacional. E a partir daí, Luiz Carlos, em determinado momento, isso acontece uma vez por ano, ao final de cada ano, a CBF ela envia uma nova relação. Nós tínhamos 2 árbitros FIFA, infelizmente Wagner Magalhães, aos 44 anos, saiu em 2023, e agora nós temos um que é o Bruno Arleu, e temos aí 3 que estarão no Campeonato Brasileiro mais um ano, Série A e B, se destacando, e aí a indicação para a FIFA não depende da Federação de Futebol. A indicação da FIFA depende da Comissão Nacional. A gente faz o nosso trabalho procurando botar gente qualificada e renovando, porque a arbitragem do Rio de Janeiro precisava disso, e a gente está conseguindo realizar esse trabalho, felizmente. Rabelo, para a gente encerrar... Então, no campeonato nacional vão ter 3 árbitros do Rio de Janeiro, é isso? Não. Na verdade, nós temos 42 árbitros e assistentes. E esse é o nosso quadro do Rio de Janeiro na CBF. 22 árbitros. Desses 22 árbitros, nós temos 5 que já atuam na Série A e B do Brasileiro desde 2023. Os demais árbitros são utilizados nas séries C e D e campeonatos amadores. Rabelo, para a gente encerrar aqui, eu queria saber... Peraí, Dudu, que eu vou aproveitar o Rabelo, porque o Rabelo tá ótimo aqui, dando tudo pra gente. E a definição dos árbitros para as finais? É isso que eu ia perguntar. Reunião? Quando que vai sair? Isso, hoje, às 16 horas, já houve uma
o vice-presidente do Departamento de Competições, Marcelo Viana, já oficializou esse convite ontem aos clubes que vão participar dos jogos finais para a escolha dos árbitros e também da Taça Rio. Então, nós teremos uma reunião às 16 com os clubes que decidirão a competição, a principal competição do campeonato, e a Taça Rio, logo após, às 17 horas, também para a escolha desses árbitros, o que vem sendo também uma rotina de forma democrática. A comissão, o departamento de árbitros, coloca os árbitros, o nome dos árbitros, e eles, obviamente, fazem seus questionamentos, perguntam e tal, e chegam a uma conclusão, um consenso, junto conosco, o que é muito interessante, porque nem todos dão essa oportunidade aos clubes para que possam... Isso que eu ia perguntar. Isso é exclusividade da FERJ ou isso acontece em outros campeonatos também? Você sabe? Eu não sei. No campeonato estadual, eu garanto a você que é uma exclusividade da FERJ. Somente a FERJ faz isso. A gente poderia dizer, então, por ser um árbitro FIFA, que dificilmente o Arleu não vai apitar um dos dois jogos, né? Com certeza o Arleu deve estar ou no jogo de quarto ou no jogo do final de semana. Isso aí é quase que de certeza, né? Exatamente. Assim, um exercício rápido, eu acho que vocês conseguem adivinhar quais serão os 4 árbitros que serão colocados, né? Eu não vou dar um spoiler, mas não será difícil vocês adivinharem os quatro nomes que estarão à disposição dos clubes, mas, por determinação da presidência da FERJ, a gente cumpre o nosso papel. A gente fornece os nomes e os clubes chegam, e sempre, até agora, zero de problema em relação a isso. É uma coisa meio que óbvia, né? O Duarte, na primeira parte nós já estouramos o horário. Vamos segurar o Jorge Rabelo mais um pouquinho, que eu quero fazer uma pergunta sobre a arbitragem feminina. Ah, tá bom. Pode ser? Pode, lógico. Então você... Rabelo, só mais um pouquinho, aguenta mais um pouquinho aí, que a gente só vai fazer um intervalinho e já volta aqui para continuarmos aqui essa conversa, que é importante. A gente tem visto muitas mulheres e principalmente as assistentes têm sido muito importantes no campeonato estadual. A gente tem visto, por exemplo, o Campeonato Paulista, muitas mulheres apitando também os jogos já do principal divisão do Campeonato Paulista, enfim, então tem sido muito importante e essa colocação do Lula será importante. Então a gente pede só que você fique mais um pouquinho aí, que a gente volta já, aqui no Nosso Futebol, no programa Diretoria FC, aqui no nosso canal, no Nosso Futebol. De volta aqui no Nosso Futebol, no programa Diretoria FC. Lula, diz para mim e para os nossos telespectadores, quais são os números da NET e da Sky, se o pessoal quiser assistir o nosso programa. Programa na NET, na Sky. NET não existe mais. NET é Claro TV. Na Claro é o canal 567. Canal 567 da Claro, e na Sky é o 602. E temos ainda o Zapping, canal 51. Esse número a gente não esquece. E tem também no YouTube, o programa vai estar disponível para você que assistiu ou quer ouvir novamente todas as explicações da arbitragem com o Jorge Rabelo. Vai estar disponível no YouTube, no Diretoria FC, logo depois que ele for ao ar aqui no Nosso Futebol. Na primeira parte do programa, e continuamos aqui com o Jorge Rabelo, que ele é o coordenador de arbitragem da Federação do Estado do Rio de Janeiro. Ele trouxe números importantes, né, em relação à arbitragem, a presença do VAR nos jogos do campeonato estadual. Falamos sobre outros assuntos e o Luiz Carlos Silva vai fazer uma pergunta a ele que é muito importante, envolvendo aí a arbitragem feminina, não é isso, Lula? A pergunta já está lançada, né? Ele pode bater aqui pra gente como é que está a arbitragem feminina no Campeonato do Rio, na FERJ, e o que tem aí pro futuro. Diga aí, Rabelo, a bola está contigo, o apito é seu. Antes, eu posso fazer só uma observação? Diga, Fernando. Sim, claro. Fiquei esperando uma arbitragem feminina no dia 8 de março. Eu estava lá no Clássico, a gente descobrindo, no Dia Internacional da Mulher, não tinha uma. O que aconteceu, gente? Por que não tinha uma mulher lá no quarteto? É uma dúvida que eu queria, se você puder me ajudar aí. Bom, Fernando, Luiz e Fernanda, primeiramente, nós também erramos, né?
E temos que reconhecer isso. De verdade, nós tínhamos um planejamento, porque assim, a arbitragem, o departamento de arbitragem trabalha com planejamento em função da competição e da forma com que ela acaba sendo conduzida. Então, a gente fez um planejamento em relação aos assistentes, eu acho que ficou bem claro. Eles trabalharam nas semifinais, tanto do campeonato carioca da Série A, como na Taça Rio. As assistentes trabalharam em diversos jogos, além desses jogos decisivos, que pertencem ao quadro nacional. E nós temos 2 árbitras com o potencial de trabalharem na Série A do campeonato, que é a Regiane Caetano, que é a nossa árbitra FIFA, e a Jennifer, que é do quadro nacional. E, de verdade, eu diria que nós aqui do departamento, nós perdemos o time do momento de escalá-las. Essa é a conclusão nossa interna, porque a gente pensamos num primeiro momento, qual é a preocupação, Fernanda? É de você colocar a árbitra ou o árbitro certo no jogo certo. Quando você faz ao contrário, quando você coloca a árbitra ou o árbitro num jogo errado, você pode causar um retrocesso na própria carreira. Então a gente tem essa preocupação muito grande em relação às árbitras, principalmente. E aí a gente entendeu que num determinado momento do campeonato, quando os clubes grandes estivessem com seus times principais enfrentando os times de menor porte, seria um jogo de grau de dificuldade médio e que isso traria uma certa tranquilidade para colocá-las, para que elas estreassem nessa competição especificamente. Infelizmente, por tudo que aconteceu a nível, nós chegamos à última rodada do campeonato, não sabíamos quem ia descer e não sabíamos quem seriam os 4. Os jogos ficaram com um grau de dificuldade muito grande e a gente entendeu que perdeu o time e a gente preferiu preservá-las. E valeu a pena. Ontem eu assisti a Regiane Caetano, ela apitou a semifinal em São Paulo, o jogo do Grêmio contra o jogo do Corinthians, escalada pelo Campeonato Brasileiro. Então, ou seja, não teve impacto na performance nacional o fato de não escalá-las no Campeonato do Rio de Janeiro. Mas, com certeza, nós estaremos corrigindo esse erro para 2026, senão você pode me cobrar que eu aceito. Tá vendo? Então já tem a cobrança de mulher aqui, senão ela puxa a orelha, Rabelo. Então, em relação à arbitragem feminina, o que é que vocês estão prevendo? A gente pode ter, por exemplo, já encaixando isso, Rabelo, a gente pode ter, por exemplo, a arbitragem feminina do Rio de Janeiro no Campeonato Brasileiro, ou você acha que isso aí será pouco provável, pelo menos, para esse ano de 2025? Não, de verdade acontece, né? Mas eu diria que a sua pergunta está direcionada principalmente às 2 divisões principais, que é a Série A e B. Eu acredito que sim, tanto a Regiane quanto a Jennifer fizeram um ótimo campeonato brasileiro em 2024, foram muito bem. Então eu entendo que em 2025 elas tenham sim oportunidade na Série B já do brasileiro, começando uma escalada e também nós estamos colocando árbitras e assistentes. Na verdade, só para vocês terem uma ideia, são 17 o total de árbitras que nós temos indicadas para o quadro nacional, árbitras e árbitras assistentes. Então é um contingente significativo de arbitragem feminina que nós indicamos também para o quadro nacional. Esse ano estamos indicando uma árbitra nova com potencial de crescimento. Então essas 2, a Regiane por ser FIFA e a Jennifer por ter feito um campeonato de 2024 muito bom, acredito que ela tem a oportunidade sim de trabalhar na Série B da competição nacional. Agradecendo também a essa conversa com o Jorge Rabelo, que foi através do coordenador aí da imprensa da federação, do Guto Seabra, a quem eu mando um abraço também, agradecendo muito ao Guto. Só para a gente finalizar mesmo, Jorge, uma pessoa, seja homem, seja mulher, que se interesse por arbitragem, e a gente vê que isso hoje está sendo muito procurado, né? A gente vê a quantidade de mulheres hoje que aparecem, e isso é muito legal, a gente vê hoje as mulheres também apitando, e os homens respeitando as mulheres no campo, que é mais importante.
A federação tem algum curso que faz para aqueles que as pessoas, sejam mulheres, sejam homens, que queiram participar? A federação abre esse curso? Como é que é? Se a pessoa estiver interessada, quem ele deve procurar? Onde deve procurar, Jorge? Obrigado pela pergunta, muito boa. Já há muitos anos a federação tem a sua escola. A FERJ é a Escola de Arbitragem da Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Então, todos os adolescentes maiores de 18 anos que desejarem se tornar árbitros de futebol, basta entrar no site da federação, vocês vão encontrar um ícone lá, é a FERJ, que é a escola, e geralmente as inscrições estão abertas, acredito eu, não sei se já fecharam esse ano. Eu acho que o Guto Seabra me informa aqui que começou uma turma já agora, mas geralmente o processo é esse, é só entrar no site da Federação de Futebol e lá tem um ícone específico, é a FERJ, e ali tem todas as informações para aquele árbitro ou árbitra jovem que queiram, e jovem mulher, jovem homem, que queiram se tornar árbitros e árbitras. É só acessar, e as inscrições geralmente se encerram no mês de março. Ok, Jorge, muito obrigado aqui pela participação sua aqui no nosso programa, no canal Nosso Futebol, no Diretoria FC. Acho que foi muito, muito esclarecedora a sua entrevista, e eu acho que os nossos telespectadores aí ficaram satisfeitos, principalmente aqueles que acompanham diretamente o futebol do Rio de Janeiro, porque sempre a arbitragem a gente conhece bem, né? Os árbitros são sempre aqueles em que o torcedor está sempre voltado, o árbitro tem que levar um fone no ouvido para não ficar ouvindo, às vezes, o xingamento do torcedor, enfim. Mas acho que neste campeonato do Rio de Janeiro, em 2025, acho que foram poucos os casos polêmicos. E eu acho que o torcedor não teve muito que xingar os árbitros, não. Acho que teve que aplaudir a maneira como os árbitros se comportaram na competição, e tomara que seja assim até a final agora, entre Flamengo e Fluminense, e na final da Taça Rio de Janeiro, entre o Sampaio Corrêa e o Madureira também. Tomara que isso aconteça até o fim. Muito obrigado, viu, Jorge? Um grande abraço. Eu que agradeço a vocês a oportunidade, e isso que você falou é verdade, né? Nós, do Departamento de Arbitragem, nós fazemos uma contagem regressiva, né? Então, só faltam 10, só faltam 20. Agora eu diria para vocês que só faltam 2, né? Para a gente efetivamente entregar o resultado de acordo com o investimento feito pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro através do seu presidente, o Dr. Rubens Lopes, e principalmente é muito gratificante para nós e para todo o quadro de arbitragem quando você se reúne com os clubes antes da competição e promete a eles entregar aquilo que está sendo combinado e aprovado por eles, nos deixa muito feliz e nos mostra que estamos na direção certa. Um abraço. Sempre que precisarem é só procurar o diretor, nosso Guto Seabra, que é quem manda e desmanda na arbitragem aqui. Tá bom? Um abraço, Jorge. Obrigado, viu? Um abraço para você. Um abraço para o Guto aí. Acho que importantes esclarecimentos, né? Fernanda, Lula, eu acho que importantes esclarecimentos. Com certeza isso vai ser pauta aí para o pessoal, para os coleguinhas também, porque o Rabelo trouxe números muito importantes em relação à arbitragem, que criou tanta polêmica aí no final de semana por causa do lance do Vasco, mas foi muito bem esclarecido aqui pelo Rabelo, né, Lula? Fernando? Não, espetacular a entrevista dele, e futuramente vamos trazer o Rabelo aqui aí para um programa diferente, contar histórias da arbitragem. Com certeza ele tem dezenas e centenas, né? Nossa! Ele é o cara da arbitragem. Entrevista show de bola, muito legal. Exatamente. Então, olha, vamos agora analisando aqui. Fernanda, para você, Flamengo e Fluminense foram as equipes que realmente mereceram estar aí nessa grande decisão do Campeonato Estadual, começando na quarta-feira, 21h30, no Maracanã, Fernanda? Sim, acredito que sim. O Fluminense, depois de um fim de temporada, né, bem complicado, consegue iniciar bem a temporada, apesar de ter até corrido o risco de ficar de fora dessas finais, né, entre os 4, mas também devido à campanha muito ruim do Botafogo, também colaborou para isso, mas eu acho que são os 2 melhores times, sim. O Fluminense vem numa crescente nos últimos jogos, né, então, e o Felipe Luiz tem todo um trabalho, já um grupo dominado, né, na mão dele,
e com todo o trabalho já definido, enfim, com uma estatística muito boa a seu favor também. Então, acho que vão ser 2 jogos. Se fosse um jogo, eu diria para você que tudo pode acontecer, mas são 2 jogos. E eu acho o Flamengo levemente superior, mas a gente viu... Mas é final, e aí final tudo pode acontecer. Mas eu acho que vai ser uma bela decisão. Mais uma vez, né? Mais um Fla-Flu. A gente lembra que o Flamengo perdeu 2 títulos recentes para o Fluminense. O Felipe Luiz ainda não venceu o Fluminense, perdeu no Campeonato Brasileiro do ano passado, no Campeonato Carioca desse ano empatou. Então o Fluminense é uma pedra no sapato do Felipe Luiz. E vamos ver o que acontece aí nesses 2 jogos. Antes de começar essa fase aí entre Flamengo e Fluminense decidindo o campeonato, era Botafogo e Flamengo. Foram 4 ou 5 anos seguidos, consecutivos, de Botafogo e Flamengo decidindo o campeonato. Agora nós temos aí o Flamengo e o Fluminense, né? Mas ainda não sabemos, por exemplo, a situação do Bruno Henrique no Flamengo. O Bruno Henrique saiu machucado, lesionado, com problema muscular, enfim. Um jogador que pode fazer diferença, Lu? Muito. O Bruno Henrique faz uma grande diferença, né? O cara mete gol em todo clássico, ele faz gols. O Botafogo, ele abdicou do campeonato, a verdade é essa, né? Parece até que foi premeditado, não deu muita bola, mas o torcedor fica chateado, porque teremos aí o Flamengo ou o Fluminense com mais um troféu. E nós teremos um duelo de um técnico já maduro, experiente, que é o Mano Menezes, encarando um jovem treinador que é o Felipe Luiz. E pelo que todo mundo aqui sabe e conhece, o estilo de jogo do Mano Menezes, não esperem o Fluminense jogando de peito aberto com o Flamengo, até porque o Flamengo, se você colocar no papel, eu nem sei, naquele famoso quem é quem, é uma briga boa, mas o Flamengo é um time hoje com uma prateleira superior, mas vai ser um duelo muito bom, a experiência do Mano Menezes, que vai tentar parar, com certeza, no primeiro jogo, então, é que ele vai ficar mais atrás. Mas, enfim, vamos ver. Futebol é imprevisível. Você fala, a gente fala e muda tudo depois. Hein? O Mano ontem na coletiva, né, depois do empate com o Volta Redonda, ele até falou que, estrategicamente, ele parou, né, o jogo que teve contra o Flamengo, que foi 0-0, ele precisava daquele ponto, e era importante para ele, para poder seguir na competição, e ele acabou fazendo meio que um antijogo mesmo, né? Abdicou ali de jogar em alguns momentos para poder garantir essa pontuação. Ele até confessou isso, achei interessante da parte dele, mas agora ele falou que é um outro cenário, agora é diferente, então tomara que os 2 times joguem para frente e a gente tenha 2 belos jogos, né? E na decisão da Taça Rio, vamos ter o Madureira enfrentando a equipe do Sampaio Corrêa, que ontem derrotou Boa Vista e chegou até a decisão. Portanto, são as 2 equipes que vão fazer a decisão da Taça Rio de Janeiro, desbancando o Botafogo, né? Que o Botafogo é o atual bicampeão da Taça Rio de Janeiro. Nem isso o Botafogo entrou para a disputa. Aliás, ontem na Band News FM... Ele não quis. Ele não quis. A gente conversou com o André Silva, que é o vice-presidente geral do Botafogo. Ele já foi vice-presidente de futebol na época do Maurício Assunção. Durante 4 anos ele foi o vice de futebol, e ele disse, ele como torcedor evidentemente ficou triste e tal, mas compreende a maneira como o Textor geriu todo esse início de temporada, e eles acreditam que realmente o Botafogo virá forte aí na disputa do Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores e o Mundial de Clubes. Segundo o André Silva, e por aquilo que ele conversa com o pessoal da SAF, o principal objetivo do Botafogo neste ano é o Mundial de Clubes. Ou seja, é mostrar o Botafogo para o mundo. Então ele vai fazer de tudo, com certeza deve contratar alguns jogadores mais cascudos, né? Colocamos dessa forma aí, para a disputa desse Mundial, que será importantíssimo, a representatividade boa do futebol brasileiro, com Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras. Fernanda. Mas o Texas já perdeu 3 meses, né? Porque o Mundial é logo ali, né? O Mundial não é no final do ano. Mas agora tem o Renato Paiva tá tendo tempo para treinar, né? Tem 1 mês aí para preparar o time aí para o início do Campeonato Brasileiro, né? Olha aqui, você falou em SAF aí, só saindo um pouquinho aqui do tema, a importância de um clube, quando ele vira SAF,
é o exemplo do jogo que teremos entre Grêmio e o Atlético de São João del Rei de Minas Gerais. Esse jogo vai ser no estádio do Atlético, eu acho que é estádio Tancredo Neves, eu acho que é isso. E o pessoal do Grêmio tentaram por 3, 4 vezes, fizeram proposta para o Atlético, chegaram a oferecer 1,5 milhão para o Atlético sair de lá para jogar talvez em Santa Catarina, que está mais próximo do Rio Grande do Sul. O pessoal do Atlético falou, não, de forma alguma, esse dinheiro ele é bom, mas hoje aqui é SAF. O clube está organizado, financeiramente tudo tranquilo, 1,5 milhão, hein? E o Atlético falou, não, vocês virão aqui, vão ter que jogar aqui no nosso terreno. Então, por quê? Porque virou SAF. E eu acho que é isso que tem que acontecer mesmo. Os times já sabem, a Copa do Brasil, meu amigo, é a oportunidade que o time tem de receber um gigante, né, do futebol brasileiro, como é o caso do Grêmio. E hoje, sendo um clube estruturado, tá mais é que certo. Por falar em estruturado, ô Sherlon, bota aquela fotinha aí que eu mandei, que eu quero saber o seguinte, Fernanda Pisotti. Segundo Castilho, o que você acha da pinta do treinador do Barcelona de Guayaquil, Fernanda? Você com uma estilista de primeira qualidade. Ele tá indo pra uma festa de gala, né, Zé? Tá indo pra receber o Oscar, ele. Tá muito chique. Olha, realmente é curioso, né? Uma vestimenta dessa numa partida de futebol, mas tem de tudo. Ele foi bastante elogiado. Ele tá indo pro Oscar, tapete vermelho. Quer dizer, contra o Corinthians deu certo, né? Essa vestimenta dele, que ele ganhou de 3-0 e vai ser difícil o Corinthians conseguir aí ultrapassar, embora agora vá jogar em casa. Ele veio do Brasil? Conhece essa vestimenta? Ele veio pro Brasil com esse calor que tá aqui. Aí eu queria ver. Agora, no final de semana, eles perderam de 4-0 pro Independente Del Valle. Não sei se ele estava vestido com essa roupa aí, mas levou de 4-0 o Barcelona de Guayaquil. O Corinthians está na final do Campeonato Paulista. Portanto, aí tem uma motivação aí para tentar reverter esse resultado ruim, para tentar chegar aí à fase de grupos também da Libertadores, cujo sorteio será na próxima segunda-feira. A fase de grupos, a gente vai saber onde é que vai cair o Flamengo, qual grupo estará o Flamengo, qual grupo estará o Botafogo, que são cabeças de chave, estão no pote 1, são cabeças de chave do grupo, no sorteio da Libertadores. Sim, Fernando? Até para a gente ressaltar também, né, a gente poderia até ter comentado isso com o Rabelo, a gente esqueceu, porque a FERJ antecipou os finais do Campeonato Carioca, justamente para não pegar o período da data FIFA, né, e o Campeonato Paulista está nesse imbróglio todo aí, de tendo que jogar o segundo jogo, logo depois do jogo do Brasil, teve alguns jogadores convocados. Então, a FERJ antecipou para evitar justamente que os times do Rio aí perdessem seus jogadores durante as duas finais, valorizando, né, ainda mais, dando importância, né, para a grande decisão. Vale ressaltar isso também. Exatamente. Até porque, perdão, Lula, o segundo jogo do Brasil será contra a Argentina em Buenos Aires, dia 25. E a CBF mandou uma determinação para os clubes que todos os estaduais que tenham equipes que vão disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, eles têm que terminar até o dia 27. Portanto, 2 dias antes do início do campeonato. O campeonato vai começar dia 29. Então, todos os campeonatos que tem clubes disputando a Série A, tem que terminar. Agora, o segundo jogo do Paulista está marcado para o dia 26, ou seja, um dia 27. Depois do jogo... Dia 27, né? 2 dias depois do jogo do Brasil. E tem o São Paulo, ou Palmeiras, tem jogadores convocados para as seleções. Para outras seleções. O Corinthians tem jogadores convocados para outras seleções. É complicado isso também, né? Enfim, mas é o que temos nesse momento. Mas a FERJ acertou nisso, né? Foi assertiva nessa questão, foi, sem dúvida alguma. Eu quero abordar com vocês rapidamente, estamos aí quase já na reta final aqui do programa. Isso, tirou agora o nosso... E vou vendo aqui o seguinte, eu gostei muito da atuação do Nuno Moreira, jogador português que o Vasco contratou, e agora falando diretamente do Vasco. No jogo de estreia dele, ele deu um passe espetacular para o Ryan. No segundo jogo, em que ele começa como titular, e ele foi substituído no primeiro jogo, aos 17, 18 minutos do segundo tempo. No jogo de sábado passado,
contra o Flamengo. Ele fez o gol do Vasco, estava tendo uma atuação até bem razoável, e ele é substituído pelo técnico aos 17 minutos do segundo tempo. Enfim, eu acho que o Carille não vai ter uma vida muito longa no Vasco, não. Não sei a opinião de vocês. Eu acho que é cedo ainda, né? Será que ele cansou? Ele empurrou pro... Você viu, aliás, a pergunta foi feita até pelo Pedro Carvalho, que é repórter da Band News, trabalha com a gente na Band News, e ele fez a pergunta em relação a isso, e ele disse que os jogadores não cumpriram, ele escalava, mas dentro do campo a tática era dos jogadores e tal. Ele empurrou a banana para os jogadores. Eu acho que isso aí, a bola. Isso aí já vai pesar para ele, hein? Jogador de futebol não gosta disso, não. Vai queimar, já tá queimando o cara, né? Já tá queimando ele. Acabou de chegar, não tinha por que o Carille fazer isso, né? Vai perder o vestiário daqui a pouco. Podia falar que a adaptação ao futebol brasileiro, aquela lenga-lenga que a gente já conhece, que eles falam, não, tem que pegar ritmo, o futebol brasileiro é diferente. Tem o frio. São muitos jogos. Agora, botar na conta do jogador, assim, o cara tá estreando, reforço, jogou bem ele vai despontar, e aí ele cria essa situação, acho que já azedou o negócio. Semana que vem a festa da premiação da federação, estaremos lá, não é? Você providencia tudo lá com o Guto Seabra. Estaremos lá. Eu tenho que inclusive Duarte mandar vai também, né? Duarte a minha opinião sobre o craque, o time, o técnico. Vamos lá, entre nós aqui. O melhor time, o melhor técnico, a revelação do campeonato e o craque do campeonato. Vamos lá, porque até a gente pediu para eu opinar melhor time até é o o dia Flamengo. 13. Melhor time para mim é o Flamengo. O técnico Felipe Luiz. A revelação, aquele menino, agora me foge o nome, o jogador do Flamengo que tem feito gols aí, o Ian, né? O Wallace Ian, o artilheiro do time. Para mim, era ele ou o Riquelme, mas agora o Mano tá deixando ele um pouquinho de lado, então eu até coloquei eu já votei e botei no Wallace Ian, para mim, como uma revelação do campeonato. O Wallace Ian do Flamengo. Eu vou botar nele também. Isso. Vem cá, rápido. E o craque? O craque? Bruno Henrique, eu acho que o Bruno Henrique. Eu acho que não tem como fugir muito dele. Nos jogos decisivos ele tem sido importantíssimo, né? Vem cá, rapidamente. Como assim, Dudu? Minha lista tá igual a sua, hein? Rapidamente, o Lula. Copiaram, né? O Lula, mudando aqui, saindo rapidinho do futebol do Rio e indo para São Paulo. Neymar não jogou contra o Corinthians porque ele sentiu um probleminha na semifinal, no jogo das quartas de final. Aí ele ontem chegou a ficar no banco. No aquecimento ele meteu a mão ali, estava com dorzinha e tal, mas ele veio pular o carnaval no Rio de Janeiro. Mas pular carnaval, jogar bola é diferente, né? Você pular carnaval não significa 100% que você tenha que pular, não é? Você comemora, você pode ficar sentado, tomando a sua cerveja, bebendo lá o que você gosta, água gasosa, sem gás, e... Eu não sei, eu acho que a gente tem que separar essas coisas. O cara estava no carnaval, mas é porque é confuso, é complicado isso, né? O presidente do Santos... Mas não deveria ter sido relacionado. Exatamente. Né? Então sabiam que ele não ia jogar. Então não relaciona. Não, mas espera aí, olha só. Hoje de manhã eu estava correndo aqui a rede social e eu vi um post de agora não sei o nome dele, não me recordo. Ele cobre o futebol paulista e ele falou que isso tudo foi armado entre o Santos e o Neymar. O Santos sabia que o Neymar não ia ter condições de jogo. Claro. E para criar um mistério, assim, na cabeça lá do Corinthians, né? Para o Corinthians ficar em dúvida se ele ia ou não. E aí pediu para o Neymar ser relacionado, para o Neymar ficar no banco, e aí deu aquele miguezinho durante o aquecimento, botou a mão na coxa, mas aquilo estava tudo armado entre Neymar, comissão técnica, o Santos, estava todo mundo ciente de tudo, porque ele não tinha condições de jogo. É isso. Então tá bom, já estamos aqui com o horário praticamente estourado aqui, ó. Gente, Fernanda, juízo, hein? Tchau, obrigado, hein, Fernanda? Obrigada, gente. Tchau, Lula, um abraço. Valeu, um abraço. Pessoal, obrigado por estar conosco aqui no canal Nosso Futebol, aqui no programa Diretoria FC. Semana que vem tem mais, mas você já sabe.
Se você não viu, amanhã tem a reprise, nesta terça-feira tem a reprise 10 da manhã, ou então vá lá no YouTube, no nosso canal que é o Diretoria FC. Um abraço, até a semana que vem!